que é isso do tempo? Pressupõe-se que todos aprendem ao mesmo tempo? E se eu vos disser que eu ensinei uma criança a ler aos 2 anos e 5 meses? E que ensinei um velhinho aos 92? Qual é o tempo? O tempo é aquele que o nosso ritmo de aprendizagem pessoal determina. A provocação de José Pacheco nos faz refletir que sempre é tempo de aprender e cada pessoa tem seu ritmo de aprendizado. O SESI, aliás, tem uma grande tradição no ensino de jovens e adultos. Foi no SESI do Recife que o educador Paulo Freire começou a desenvolver seu método revolucionário de alfabetização para adultos nos anos 1950, aproximando os alunos da sua realidade. Até então, os adultos eram alfabetizados do mesmo modo que as crianças. O SESI foi um espaço de aprendizagem para o Paulo Freire, na época em que ele, no Recife, trabalhou no SESI e fez experimentos que ajudou muito na sua pedagogia, em particular com relação aos círculos de pais e mestres e também no contato com os operários e com a população com quem ele trabalhava. Paulo Freire está na base do pensamento desse campo da educação de adultos, mas também é uma referência para o campo da pedagogia crítica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E acho que retomar o pensamento do Paulo Freire e adaptá-lo, né, reescrevê-lo, não trazer ele do jeito que era para hoje, mas como por própria recomendação dele, repensar o pensamento dele para o momento atual, que não é o mesmo do que foi, né? Falando em momento atual, como será que Paulo Freire lidaria com a educação digital? Se pensar nas novas tecnologias hoje aplicadas no campo da educação, a gente precisa refletir um pouco de que maneira que ele pode se tornar útil, do ponto de vista do pensamento que está na base do pensamento freiriano. Então, como que ele passa, como que essas tecnologias passam a ser efetivamente meios e não fins, e o quanto que a gente pode trazer isso para o campo da pedagogia humana que o Paulo Freire trouxe. Então, meu pensamento é que não é de rejeição, mas também não é de trazer de maneira crítica para o trabalho com educação de jovens e adultos. As tecnologias digitais, elas estão postas, elas são uma realidade, né? E como tal, a escola precisa também considerá-la nas suas práticas, já que o propósito da escola é contribuir para uma participação mais efetiva dos sujeitos na sociedade. Agora, eu entendo que a escola ela não possa trazer o trabalho com a tecnologia assim de forma irrefletida, por uma adesão assim automática, né? É necessário pensar um trabalho que não seja, por exemplo, meramente de uso das ferramentas, mas que seja um trabalho que contribua para desenvolver uma cultura digital. No caso da educação de jovens e adultos, a gente tem uma grande diversidade de pessoas no que diz respeito ao domínio e aos usos da tecnologia, e também temos que pensar a questão do próprio acesso, né, que é um problema ainda em relação ao público da educação de jovens e adultos. É realmente um desafio introduzir as novas tecnologias na educação de jovens e adultos, que constituem um universo tão diverso. Outro desafio é a inclusão dos projetos de vida na EJA. O grande desafio que a gente tem de construção de um currículo na EJA é também pensar o que podem significar essas ideias relacionadas ao projeto de vida na educação, que estão amplamente em voga hoje em dia, que sentido elas podem fazer em relação à experiência escolar de estudantes da educação de jovens e adultos, que são pessoas, sim, que têm expectativas em relação ao futuro, a forma como a escola pode contribuir para o futuro, mas são pessoas também para quem a escola representa uma estratégia de sobrevivência no tempo presente. Então, eu entendo que essa ideia de projeto de vida, ela merece ainda um longo processo de construção no sentido de assumir feições próprias, no caso de jovens e adultos.